Professor, como relacionar fisiologia do exercício e treinamento? Eu sou o professor Fábio Sesquim do Viajando pela Fisiologia e hoje eu vou te dar um exemplo muito aplicado de como fazer isso. Bom, vamos lá. Eu tenho recebido algumas perguntas, Sempre perguntando assim, professor, como é que eu relaciono fisiologia e avaliação física? Como é que eu relaciono fisiologia e treinamento? Como é que eu relaciono treinamento e avaliação física? E eu entendo vocês, porque durante 15 anos da minha carreira na educação física, no momento que eu estou gravando esse vídeo eu tenho 23 anos de carreira, durante 15 anos eu trabalhei em cursos de graduação, com a disciplina de fisiologia e exercício, avaliação, treinamento, grupos especiais, e durante 17 anos trabalhei em vários cursos de pós-graduação, inclusive conheço o Brasil inteiro viajei para dar aula, E eu sei o que eu estou dizendo, porque lá na graduação, lá na pós-graduação, em geral a gente aprende assim, a gente aprende as disciplinas, então você tem a disciplina de fisiologia, tem a disciplina de avaliação física, tem uma disciplina de treinamento, e a gente aprende as coisas de forma fragmentada, ou seja, a gente aprende tudo sobre avaliação física, mas ninguém ensina a relacionar a avaliação física com treinamento. Nós aprendemos tudo sobre fisiologia, mas ninguém ensina como relacionar a fisiologia com a avaliação física ou com treinamento. Então, na nossa cabeça é normal, eu quero te dizer isso, é comum, é normal a gente se sentir meio perdido, tá? Então nesse vídeo eu vou tentar unir com você as três pontas, avaliação física, fisiologia do exercício e treinamento, para você entender a importância dessas três áreas da educação física para você. Então vamos lá. Aqui eu tenho uma figura, que é uma figura muito interessante, ela está na língua inglesa, mas eu vou traduzindo aqui para você. Então o que nós temos aqui na base da figura? Aqui nós temos os aspectos da fisiologia do exercício. Então, por exemplo, a quantidade de sangue que circula no músculo durante e após o exercício, o volume sistólico cardíaco, a atividade das enzimas aeróbicas, as enzimas mitocondriais, a distribuição aqui, a questão da potência muscular e a eficiência da técnica do movimento, e aqui a composição do percentual de fibras do tipo 1. Então aqui, o que você tem? Os aspectos fisiológicos. Então, teu cliente, ele pode ter uma maior ou uma menor condição de volume sistólico, maior ou menor quantidade de atividades de enzimas aeróbicas, pode ter uma proporção maior ou menor de fibras do tipo 1, beleza? Então aqui é fisiologia do exercício. Legal. O que nós temos aqui nessa parte em azul mais clarinha? Essa parte aqui, ó. Aqui são as habilidades funcionais, são as capacidades funcionais. E aqui nós temos, por exemplo, o consumo máximo de oxigênio. Nós temos aqui, o consumo máximo de oxigênio na intensidade do limiar anaeróbico. Nós temos aqui, a intensidade do limiar anaeróbico associada à potência ou à velocidade de contração. E aqui temos economia de movimento e aqui, obviamente, a eficiência mecânica. Então, isso significa o seguinte, se eu tenho um controle motor mais apurado, mais treinado, o meu grau de eficiência na execução de um tipo específico de exercício vai ser maior. Se vai ser maior, eu consigo ter uma economia de movimento. Eu executo o movimento não gastando tanta energia assim. Agora, se eu não tenho, por exemplo, o aspecto mecânico do movimento bem treinado, eu vou fazer muitas vezes o movimento errado e por fazer errado o meu corpo precisa gastar mais energia, beleza? Então, essas habilidades funcionais, elas são treináveis. Então, quando você treina, você aumenta o consumo máximo de oxigênio. Quando você treina, você aumenta a intensidade do limiar anaeróbico. Quando você treina, você aumenta a potência e a velocidade associada ao limiar anaeróbico e você aumenta aqui a questão biomecânica. Então, isso significa que quando a gente prescreve um treino com o objetivo de aumentar a intensidade do limiar anaeróbico e do consumo máximo de oxigênio, eles vão aumentar ao longo do tempo. Mas a grande pergunta é, por que eles aumentam? Por que o VO2 máximo aumenta? Por que a intensidade do limiar anaeróbico aumenta? Por quê? Porque para aumentar a VO2 e a intensidade do limiar anaeróbico, tem que aumentar a circulação de sangue e a capilarização muscular. Tem que aumentar o volume sistólico cardíaco. Tem que aumentar a quantidade e a velocidade de resposta das enzimas aeróbicas. Então, se eu melhoro o aspecto fisiológico, eu melhoro os aspectos de capacidade funcional, como VO2, potência, velocidade e intensidade do limiar anaeróbico, beleza? Então o que você tem aqui? Fisiologia do exercício e aqui você tem fisiologia do exercício ligado com a avaliação física. Por quê? Porque pensa o seguinte, teu aluno hoje tem um VO2 máximo, sei lá, de 40 ml por quilo de peso por minuto. Aí você coloca ele para treinar.
Depois de 1 mês e meio, 2 meses, o VO2 máximo dele aumentou para 48 ml por quilo de peso por minuto. Se a intensidade, se o VO2 aumentou, é sinal que a fisiologia melhorou, certo? Aí o que acontece? Para eu saber o quanto o meu aluno tem de VO2 e o quanto que aumentou ao longo do tempo, eu preciso fazer um teste aeróbico que me permita mensurar o VO2 e a intensidade limiar anaeróbica. Então aqui você já vê a junção da fisiologia do exercício com a questão da avaliação física. Agora vem o mais importante. Essa parte azul mais clarinha aqui em cima são as habilidades ligadas à performance. Quando você fala em performance, você fala assim, olha, eu tenho um indivíduo que tem mais potência que o outro. Então quem tem mais potência tem maior performance de potência. Eu tenho um indivíduo que tem mais velocidade do que o outro. Então quem tem mais velocidade tem maior performance de velocidade. Eu tenho um indivíduo que tem uma capacidade maior de resistir a movimentos repetitivos mais tempo quando comparado a um outro. Então quem resiste mais tempo tem maior performance de resistência. Então perceba o seguinte, que a capacidade que você tem, ou que seu atleta tem, ou que seu aluno tem, de produzir potência, de produzir velocidade e de resistir ao movimento mais tempo, que é performance, depende do quê? Depende de qual é o VO2 máximo, depende de qual a intensidade do limiar anaeróbico, depende da eficiência mecânica do movimento, depende da economia de movimento e tudo isso aqui depende do quê? Da fisiologia. Então se eu quero melhorar a performance de potência, a performance de velocidade, a performance de VO2, a performance de resistência ao movimento, eu já sei o que eu tenho que treinar. Então se eu quero melhorar, por exemplo, potência, obviamente que a performance no VO2 está ligada à potência, a economia do movimento está ligada à potência, a intensidade do limiar anaeróbico e a velocidade está ligada à potência. Então, obviamente que além de fazer treino tradicional de força e potência, eu preciso aumentar o VO2 máximo, preciso aumentar o limiar anaeróbico. E como que eu aumento o limiar anaeróbico? Aumentando a quantidade de enzimas, aumentando a resposta de enzimas, aumentando a eficiência cardíaca, aumentando a distribuição de sangue pelo músculo. Então, um fisiologista pega isso aqui e ele fala o seguinte, cara, então como é que eu sei se está acontecendo essas adaptações fisiológicas ou não? Eu faço a avaliação física, faço um teste e descubro o VO2 máximo, a intensidade do limiar anaeróbico, descubro a economia de movimento, descubro aqui limiar de lactato associado à potência e velocidade. Se depois de um período de treino tudo isso aqui aumentou, é porque a fisiologia melhorou. E se tudo isso aqui aumentou de fato, em testes de performance, o que você espera? Que também tem aumentado. Conclusão? É quando você pega a fisiologia do exercício, une ao treinamento e une à avaliação física. Por isso que eu vou te dizer duas coisas agora. Primeiro, se você é um profissional de educação física, um personal trainer, que você não faz avaliação física nos teus alunos, significa que você não entendeu ainda como unir esses 3 pontos. Então, se você não faz avaliação física, o que você tem que começar a fazer? Fazer a avaliação física. Ah, professor, mas o meu aluno está melhorando, ele está vendo, ele está sentindo. Sim, só que tudo isso é subjetivo. Está melhorando quanto? Está melhorando por quê? E isso quem vai responder é a avaliação física. Segundo, se você não usa a avaliação física para prescrever treinos individualizados, em geral o que acontece é que a intensidade dos treinos que você vai prescrever vai ser abaixo do que deveria ser. E se a intensidade é abaixo do que deveria ser, qual que é o problema nisso? É que grande parte dessas adaptações aqui são mais eficientes e vão acontecer em maior magnitude em função da intensidade do treino. Então, se eu não faço avaliação física, se eu não prescrevo treinos individualizados, o que vai acontecer? Eu vou prescrever treino numa carga muito mais abaixo do que deveria ser. As adaptações vão ser pequenininhas, isso aqui vai melhorar muito pouco e é por isso que talvez a performance do seu aluno não melhore. Então qual que é o segundo recado? Prescreva treinos individuais. Se você não sabe fazer a avaliação física completa, teste de VO2, limiar, IVO2, força, potência, se você não sabe prescrever treinos individualizados, dá uma olhadinha no link que tem na descrição do vídeo. É o curso Avaliação Física e Precisão Treinamento Individualizado, que tem desconto especial para você. Você vai ter acesso a 12 planilhas que serão suas para sempre e o conteúdo em vídeo aula prático e teórico, 3 anos de acesso ilimitado. Beleza? Gostou desse vídeo? Deixa o like, compartilhe. Se não está inscrito no canal, faça a sua inscrição e vamos juntos estudar a fisiologia do exercício. Um grande abraço e até o próximo vídeo.